Galera, o arrebatamento tá pra acontecer. A gente tá vivendo no fim dos tempos e o Estado de Israel vai salvar o universo logo depois da gloriosa segunda vinda do Bolsonaro. Tá, isso é algo que você nunca vai ouvir numa igreja presbiteriana. 30 segundos para a liberação das tropas. Fala, galera! Vocês estão bem? Aqui quem fala é o Pastor Rafoso. Não, zoeira, eu não sou pastor. Eu sou só um cara aí que joga LOL enquanto fala de cristianismo. Se você vive no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar das Américas, é bem provável que você tenha visto ou alguma pregação ou algum post no Facebook daquela sua tia doida que soa mais ou menos com o que eu disse na introdução. Gente obcecada com eventos atuais, especialmente normalmente alguma coisa a ver com o Estado de Israel, e você vai ouvir muita coisa assim em igrejas não denominacionais, nas bolas de neve da vida, em ambientes mais pentecostais, mas você nunca vai ouvir isso numa igreja presbiteriana. Quer dizer, talvez você escute alguma coisa nessa direção numa igreja presbiteriana renovada, mas como eu já disse anteriormente, eu nunca fui em uma, então não me levem muito a sério quando eu mencionar eles aqui. Mas se você estiver numa boa igreja presbiteriana, a possibilidade de você ouvir esse tipo de discurso beira zero. Por quê? Porque a gente, assim como a maioria dos outros ramos do cristianismo, reconhece que esse tipo de pregação não é consistente com a história da igreja. Agora, esse tipo de pregação não é só um monte de doido falando bosta, não. Existe uma teologia por trás disso chamada dispensacionalismo. Dispensacionalismo é um tema muito longo e muito complexo. Sério, daria pra fazer uma série aqui no canal só pra falar disso. Acho que o Iago Martins já fez ou tá fazendo um conteúdo sobre isso, então se vocês quiserem saber mais sobre isso, pode ir no canal dele depois, lá o 2 Dedos de Teologia. A grosso modo, o dispensacionalismo é um jeito muito particular e muito moderno de ver as escrituras como sendo divididas nessas 7 dispensações. E aí nessa escola de interpretação bíblica, você interpreta cada profecia hiperliteralmente, incluindo as profecias que se referem ao povo de Israel, que era o povo de Deus no Antigo Testamento, né? Então, tipo assim, essa galera vai ler, sei lá, profetas menores e vai interpretar as profecias que Deus deu pro povo do Israel antigo lá atrás e interpretar isso como, de alguma maneira, que isso se aplique ao Estado moderno de Israel hoje, sabe? Agora, uma alternativa ao dispensacionalismo que vários cristãos diferentes, especialmente os presbiterianos, concordam é o que a gente chama de teologia da aliança, onde ao invés da gente ver a escritura como esses 7 períodos de tempo, essas 7 dispensações, a gente vê ela como o desenrolar da aliança de Deus. E existem diferentes alianças, mas elas não estão divididas estritamente em diferentes períodos de tempo. Então, ao invés de tomar as promessas que Deus faz para Israel como literalmente se referindo ao povo biologicamente judeu, como se referindo ao Estado moderno de Israel hoje, a gente interpreta que a igreja é Israel, né? Porque no Antigo Testamento o povo de Deus era o povo judeu, né? Mas quem continua as tradições religiosas, né, do povo judeu, né, foi Jesus e os apóstolos, né? Não é o judaísmo rabínico de hoje, né?
O judaísmo rabínico de hoje é uma religião completamente diferente do judaísmo do tempo de Jesus. O que continua o judaísmo do tempo de Jesus hoje é a igreja. Né? Lembra naquele papo lá no Instagram? O cristianismo ele surge como um setor do judaísmo. E a essência da teologia da aliança é essa, de que a Bíblia inteira conta a história do desenrolar da aliança de Deus com o seu povo, e que a igreja hoje é a continuação do povo de Deus que começou em Israel lá atrás. Né? Não existe um plano separado que Deus tem para o povo judeu diferente do plano que ele tem para todo mundo. É a mesma regra para todo mundo. Todo mundo tem que se arrepender e crer no evangelho. Agora, alguns de nós, eu incluso, acredita que algum dia Deus vai trazer o povo biologicamente judeu de volta ao rebanho. Né? Romanos 11 usa a expressão ser enxertado novamente, mas a gente ainda vê tudo pelas lentes da aliança. A gente acredita que em algum momento vai ocorrer um grande avivamento entre os judeus, né? Um monte de judeus vão começar a se converter para o cristianismo, porque a gente acredita que Deus ainda tem parte com esse povo, né? Só que a salvação deles vai vir através de Jesus Cristo e não através do sangue judeu. Agora, tem uma acusação bem bobinha que gente que nem o John MacArthur faz contra pessoas que rejeitam esse dispensacionalismo, que é chamar a gente de antissemita só porque a gente não acredita que existe uma espécie de plano especial para os judeus. Pelo menos não além desse de ser enxertado de novo. E, gente, isso é ridículo. Simplesmente ridículo, porque assim, se você é alguém que é etnicamente judeu, que tem sangue judeu, enfim, se esse é o caso e o dispensacionalismo chama a sua atenção, eu entendo perfeitamente a sua situação, melhor do que você imagina. Mas com o tempo, à medida que você for amadurecendo na fé, você vai perceber que, cara, ao longo de toda a história da igreja, ninguém ensinou isso, né? Esse dispensacionalismo é uma escola de interpretação bíblica que surgiu na década de 50 dos anos 1800, que foi desenvolvida por um cara que chama John Darby. E, mano, apesar das contribuições desse cara pro cristianismo, por que contribuições? Porque, mano, ele foi a primeira pessoa a lançar uma bíblia de estudo, né? E isso é legal e tal, mas assim, a vida pessoal desse cara era um tanto desconfiável, se é que vocês me entendem. E tipo, ele tira essa teologia do nada, sabe? Ninguém antes dele falou disso. Mas eu já falei o que a teologia da aliança não é. Agora eu vou explicar pra vocês o que a teologia da aliança é. A gente vê a escritura dividida em duas alianças, mas um detalhe importante é que essa divisão não é cronológica. A gente tem a aliança da graça e a aliança das obras. Algumas pessoas adicionam uma terceira aliança, e na minha opinião, essa terceira aliança pode existir ou não, dependendo do tipo de linguagem que a gente vai usar para definir as coisas. Mais tarde a gente fala disso, mas a aliança das obras é basicamente um acordo que Deus faz com a humanidade, especificamente com Adão e Eva no Jardim do Éden, que é basicamente o seguinte. Antes de explicar, eu vou só interromper o raciocínio aqui para explicar a terminologia que eu estou usando.
Se você pesquisar no Google agora o que significa aliança, o Google vai te dizer que aliança e pacto são a mesma coisa. A palavra que a gente usa para se referir a esse conceito que a gente está conversando aqui em inglês é Covenant Theology. E Covenant traz mais essa ideia de pacto, né? É um acordo, mas é um tipo de acordo específico em que uma pessoa de autoridade, uma pessoa que tem poder, é um acordo que esse tipo de pessoa faz com alguém que está abaixo dela, né? Alguém que não tem autoridade, não tem o mesmo poder. Uma pessoa, um acordo que uma pessoa que está numa posição mais alta faz com alguém que está numa posição menor. Então as alianças são pactos, são acordos que Deus faz com a gente. Inclusive, algumas pessoas usam essa linguagem para se referir a esse conceito, né? Falam de teologia do pacto de obras, do pacto da graça, né? A aliança das obras, ou pacto das obras, se você preferir, é basicamente Deus dizendo pra gente: se vocês obedecerem, vocês vão viver. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Deus diz para Adão e Eva que se eles desobedecessem, se eles comessem o fruto da árvore que Deus disse que não podia comer, então eles iam morrer. Sim ou sim. A carta de Paulo aos Romanos diz que a morte é uma consequência deles terem feito isso. Agora, eu, pessoalmente, acredito que a morte existia cronologicamente muito antes do Jardim do Éden. Mas como Deus está fora do tempo, a gente ainda pode dizer que a morte realmente é uma consequência de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, falhando assim em manter a parte deles na aliança das obras. Essa é a aliança das obras, ou pacto das obras, se você preferir. A aliança da graça é basicamente quando Deus fala: vocês não têm que obedecer para ganhar a vida eterna. Tudo que vocês têm que fazer é acreditar no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente diz que a salvação é somente pela graça e somente pela fé, que é o que a gente estava conversando no episódio passado. Essa é a aliança da graça. É graça porque a gente realmente não tem que merecer nada, como a gente tinha na aliança das obras. Isso significa que Deus simplesmente esqueceu da aliança das obras? Não, muito pelo contrário. A aliança das obras ainda é cumprida, mas a gente acredita que é Cristo que cumpre a aliança das obras, né? Porque Adão foi o nosso primeiro representante. Em Adão, todos nós herdamos a morte, porque ele estava representando a gente como humanidade. Mas em Cristo, a gente acredita que todo mundo que acredita em Cristo herda nele a vida eterna, por causa de Cristo. Nesse sentido, então, a gente ainda pode obter os benefícios da aliança das obras, porque como Cristo cumpriu a aliança pra gente, a gente não precisa então merecer a nossa própria salvação, porque não existe algum jeito que a gente ia dar conta disso. Por isso que o Evangelho é verdadeiramente uma boa notícia. Por isso que a gente chama essa mensagem de boas novas. Por isso que a gente diz que Cristo morreu por nós. E a gente não recebe só as recompensas que Cristo ganhou pra gente... A gente não recebe só as recompensas que Cristo ganhou pra gente por ter obedecido à aliança das obras. A gente também crê que ele sofreu toda a punição que a gente merecia por ter desobedecido ela. E na verdade eu acho que essa é a parte do evangelho que as pessoas têm maior dificuldade de entender. Porque para você realmente entender o quanto que o que Jesus fez por você foi grandioso e necessário, irmão, não, me acompanha aqui. A gente costuma dizer que Jesus morreu por nós, certo? Dizer que Jesus morreu por nós só faz sentido se a gente entende que o que aconteceu com ele era para ter acontecido com a gente. Tá ligado?
Ó, se liga, vem comigo. Eu acabei de dizer que a gente chama essa mensagem de boa notícia, boas novas. Uma notícia só é boa pra você se as implicações dessa notícia te tiram de uma situação ruim. Ou se você tá numa situação, né? E as implicações dessa notícia que você recebe melhoram a sua situação, né? Eu vou contar um testemunho aqui só para ilustrar. Eu contei para vocês no vídeo passado que eu sou músico, né? Eu toco violoncelo. Eu tinha um violoncelo que foi roubado, tá? Não vou entrar em detalhes de preço, mas assim, eu queria deixar claro que aquele violoncelo era bem caro, tá? Ele tinha sido avaliado num valor bem alto, assim. E ele foi roubado, cara. Ele foi roubado e, assim, eu dependia do violoncelo para estudar, dependia dele para trabalhar, não tinha dinheiro para comprar outro. E, assim, eu fiquei muito triste. Quem é músico sabe que você tem todo um apego emocional com o instrumento e tudo mais. Cara, eu fiquei desolado, entrei numa espécie de luto. Quem conviveu comigo na época sabe. E, cara, eu tava disposto. Assim, ó, eu vou confessar uma coisa feia pra vocês. Eu sou um cara que eu não me contento com pouco. Eu quero tudo sempre do bom e do melhor. Mas naquela situação, velho, eu tava disposto, assim, a comprar o violoncelo mais chinfrim possível só pra poder continuar estudando e treinando, sabe? Eu não falei nada com meus pais. Não falei nada. Não pedi ajuda. Eu não disse nada. Mas eles viram a minha situação, viram a minha determinação e aquilo comoveu eles de tal forma que eles viraram pra mim e falaram: olha, a gente tem um dinheiro guardado aí, a gente pode te ajudar com tanto. E esse tanto aí era uma quantia bem razoável, assim. Irmão, vocês não têm ideia de como que eu fiquei feliz e aliviado, velho. Porque, assim, eu tava precisando daquilo. Eu sabia que se não fosse pelos meus pais, eu não teria a mínima chance de conseguir outro violoncelo no momento. Foi uma notícia muito boa, porque eu tava numa situação lascada e as implicações da notícia que eles me deram melhoraram a minha situação uns 500%, assim. E nossa, cara, quando eles chegaram com o violoncelo eu fiquei tão feliz. Mas agora vamos imaginar um cenário diferente. Vamos imaginar que o meu violoncelo caro lá não tivesse sido roubado, que eu ainda tivesse ele. E aí meus pais chegassem em mim e falassem: ó, toma aí um violoncelo novo pra você ter um extra. E aí, né, esse violoncelo extra que eles estão me dando custa, sei lá, metade do valor que eles cederam pra mim quando o meu outro foi roubado. Ia ficar feliz? Lógico que ia ficar feliz. Ia ser tão impactante quanto? Provavelmente não. Por quê? Porque a situação em que eu me reconhecia era totalmente diferente, né? Vocês entendem? Essa é a questão do bagulho, não é? A questão é o quanto você reconhece a posição que você tá, né? Teve um dia que eu gastei um tempasso no Instagram explicando pra vocês o que era o evangelho.
O Evangelho é uma história em que Deus cria a humanidade para ter um relacionamento com Ele, a humanidade se recusa, se rebela contra Ele, não respeita a vontade dEle, tá nem aí para Ele. Mesmo assim, Ele continua nos amando e quer ter um relacionamento com a gente. Então, apesar da gente não merecer, Deus paga o preço pela nossa rebelião em Jesus e promete que um dia vai consertar tudo as merdas que a gente fez. Se você é uma pessoa como eu, que fez muita merda, isso te conforta. Mas para isso te confortar dessa maneira, você precisa ser capaz de se enxergar nessa história. Senão o evangelho não vai ser especial para você. O que Jesus fez na cruz só faz diferença para quem se enxerga em uma posição de necessidade de perdão diante de Deus, para quem se enxerga como um ofensor do coração de Deus, alguém que quando percebe o quão glorioso e magnífico Deus é e o quão injusto é se rebelar ao amor e à vontade boa, perfeita e agradável desse Deus, a sua única reação é: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sou pecador. Eu sei que isso não é fácil de entender para todo mundo. E você pode estar pensando: Rafoso, legal, eu entendo como isso pode ser impactante, mas eu não sou uma pessoa tão ruim, cara. Beleza, eu entendo você. Uns anos atrás eu também pensava assim. Mas enquanto você não for capaz de se enxergar nessa história, nessas condições, a mensagem do evangelho nunca vai fazer diferença para você. Você pode até achar Jesus um cara legal, a Bíblia é um livro inspirador. Não vai mudar a tua vida isso. A minha oração é que um dia isso te quebre, te bote de joelho diante do Deus vivo. Porque o dia que isso te acontecer, cara... Mano, quando isso me aconteceu, eu me senti mais culpado que o cara que me roubou meu instrumento de violoncelo caríssimo que eu tinha. Mas, cara, essa culpa não vai demorar quase nada, porque a minha oração é que, em nome de Jesus, o Espírito Santo toque no seu coração e você se sinta mais feliz e mais aliviado do que eu me senti quando eu recebi a notícia de que eu ia ganhar um instrumento novo. E, mano, deixa eu te falar um negócio. Deus, na verdade, vai te dar algo que é muito mais precioso que um instrumento novo. O nosso Rei e Senhor Jesus Cristo vai voltar estabelecendo completamente o reino de Deus aqui na terra. E Ele vai trazer com Ele todos os justos que se foram, nossos amigos, nossos parentes que já morreram, os santos e os mártires que morreram por essa santa mensagem para que ela chegasse hoje até nós. Ele vai reparar todas as consequências ruins que a maldade da humanidade trouxe sobre a terra, sobre as plantas, sobre os animais, sobre as pessoas, sobre o mar, sobre tudo. Ele vai governar a gente para sempre e a humanidade vai prosperar como nunca antes em toda a eternidade. A melhor parte disso tudo é que a gente vai ter acesso livre à santa presença de Deus, igual Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. E Deus não vai estar bravo com a gente, Ele vai chamar a gente de filho, de filha, de servo bom e fiel. A gente vai ter a aprovação de Deus, cara. Tudo bem, Adão e Eva pecaram lá atrás, foram expulsos do jardim para eles não comerem da árvore da vida e viver eternamente em pecado. Cara, Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e Ele é a videira verdadeira que dá pra gente a vida eterna. A gente vai estar ligado a Ele. Na verdade, hoje, os cristãos já estão ligados a Jesus. A gente já tá ligado à videira verdadeira. Ele já tá dando a vida dele pra gente. E, mano, nossa, eu tava tendo uma conversa muito louca com um amigo meu umas semanas atrás, cara. Que, assim, Jesus, Ele é a ponte
entre esse mundo finito que a gente vive e a eternidade. Quando você tá ligado em Jesus, a vida nessa terra e a vida na eternidade começa a se misturar. E, nossa, a gente ficou fritando nesse papo filosófico. Muito doideira, cara. Mas o vídeo não é sobre isso. Eu já tô desviando do assunto. Vocês me desculpem, eu faço muito isso, mas é que eu falo dessas coisas e começo a pirar, velho. Eu espero que essa pira tenha te ajudado. Eu espero que esse testemunho tenha impactado você de forma positiva. Mas vamos voltar no assunto principal do vídeo. Eu perdi uns 10 minutos falando disso, mas eu achei necessário. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Mas voltando ao assunto principal do vídeo. Não, o que eu tinha pra falar tinha justamente a ver com isso, né? Eu ia tocar naquele tema lá que a gente já falou, do já e ainda não. Parcialmente, a gente ainda morre, mas em um sentido real. Mesmo que Cristo nunca tenha desobedecido a aliança das obras, ele ainda morreu pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados foram imputados nele e a justiça dele foi imputada na gente. E isso realmente é uma boa notícia. Então, beleza. Essas são as duas alianças. A gente acredita que o Velho Testamento e o Novo Testamento não são dispensações completamente diferentes, que nem os dispensacionalistas acreditam. A gente tende a ver muito mais continuidade entre o Velho e o Novo Testamento. Por isso que a gente fala que a lei do Antigo Testamento e todo aquele sistema de sacrifícios e tal, pode até parecer que era algum tipo de aliança das obras, mas não. Isso ainda era a aliança da graça lá atrás. A aliança da graça já estava presente há muito tempo atrás. Tipo, até em Abraão a aliança da graça já estava em vigor. Tudo que Abraão teve que fazer foi acreditar. A Bíblia diz com essas palavras: Abraão creu no Senhor Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, algumas pessoas que acreditam na teologia da aliança acreditam que existe uma certa republicação da aliança das obras quando Moisés recebe a lei no Monte Sinai. Eu pessoalmente tenho muita dificuldade em acreditar nisso. Tinha um aspecto de lei a aliança de Moisés? Com certeza. Mas existe um conceito muito importante que a gente tem que abordar quando a gente fala de teologia da aliança, que é a distinção entre lei e evangelho. Esse é um conceito que eu acho que é relevante para o papo aqui, mas é um negócio que você vai ouvir mais em ambientes luteranos do que em ambientes calvinistas, ambientes presbiterianos e afins. Mas isso se aplica ao que a gente está falando aqui. Porque eu já ouvi gente falando coisa do tipo: a lei é basicamente a aliança das obras e o evangelho é a aliança da graça. Os dois são paralelos, tá? Eles não são a mesma coisa, mas as duas coisas correm em paralelo. Você não pode ter uma sem ter a outra. Porque a lei serve para dar pra gente consciência do nosso pecado. E o evangelho só pode fazer sentido com a lei, porque o evangelho é a boa notícia de que a gente não tem que ser bom o suficiente. A gente só tem que acreditar no nosso Salvador Jesus Cristo. A lei mostra pra gente que a gente não é bom o suficiente. O evangelho vem e fala: você não precisa. Jesus foi bom o suficiente. Se a gente entender isso, a mensagem do evangelho vai tanto convencer a gente do nosso pecado, quanto oferecer pra gente a salvação e a certeza da nossa salvação. A gente fala que lá no Antigo Testamento, com a aliança mosaica, é o que eu falei, aquilo lá tinha um aspecto de lei, com certeza. Mas não é como se a aliança que Deus fez com Moisés fosse uma aliança de obras.
Paulo parece dizer nas cartas dele que Deus deu a lei para Moisés para convencer as pessoas do pecado delas. É o que eu estava falando antes. Não que a lei seja ruim, porque a lei de Deus é muito boa. Não me leve a mal, tá? Eu não sou teonomista. Mas, objetivamente falando, a lei moral, como ela é chamada algumas vezes, é muito boa. Porque obedecer a Deus é uma coisa boa. Obedecer a Deus é objetivamente bom. Essa é a definição de bondade. Bondade é aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. A bondade vem de Deus. Então a lei não é ruim, mas como a gente não consegue viver de acordo com a aliança das obras por causa do pecado, a lei torna a gente consciente disso. E aí é o que eu falei antes, é só a partir do momento que a gente é convencido do nosso pecado pela lei que a gente pode se converter, se arrepender do nosso pecado e crer no Evangelho. Sacou? Isso é o básico de teologia da aliança. Deixa eu ver aqui o roteiro se eu não estou esquecendo nada. Só mais um detalhe aqui. Algumas pessoas adicionam uma terceira aliança, a aliança da redenção. A diferença é que ao invés dessa ser uma aliança que Deus faz com a gente, essa é uma aliança que Deus faz com Deus, basicamente. Quem acredita nisso fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram um acordo com relação em quais pessoas eles iam salvar. O Pai elege certas pessoas para a salvação, né? Ele escolhe. O Filho morre por essas pessoas e o Espírito Santo aplica a salvação a essas pessoas. Se você é um dos seguidores mais antigos que me acompanha desde quando eu abordava esses temas no meu Instagram pessoal, você deve ter lembrado de quando a gente falou sobre Trindade e esse lance de aliança da redenção talvez esteja te cheirando heresia. Porque se você for um trinitarista clássico, que é o que eu sou e o que eu acho que todo mundo deveria ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não tem cada um a sua própria vontade. Eles não têm vontades diferentes. Os três compartilham a mesma vontade. Então, se for pra gente falar de uma aliança da redenção, pra mim isso só faz sentido se você especificar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um determinou exatamente o mesmo grupo de pessoas que eles queriam salvar. Mas a aliança da redenção não é tanto uma ideia calvinista, é mais uma ideia calvinística. O que eu quero dizer com isso? O que eu chamo de calvinístico é essa galera que se diz calvinista só porque acredita em predestinação, né? Porque é aquilo que eu já falei pra vocês. Na internet, mano, calvinismo e predestinação é a mesma coisa. As pessoas acham que tudo que Calvino falou é a predestinação. Mas nem foi ele que cunhou essa doutrina e ele falou muito mais coisa além disso. Mas tem uma galera que se denomina calvinista só porque concorda com a predestinação já fiz um vídeo sobre isso, né? O que é predestinação, Rafão? O primeiro vídeo do canal foi sobre isso. Se você quiser, você vai lá e assiste, demorou? Isso aí, rapaziada! Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou!